Olá, gente, boa noite. Hoje nós teremos uma live super especial, né? Com o Marco Jansson, um professor muito querido. E a gente até deixou aí uma homenagem a ele. Estamos esperando ele entrar, porque ele é o dono da live, né? Eu só vou aqui ajudá-lo, tá? O que dizer do Marco Jansson, né? Marco Jansson é como um bom capricorniano, é carismático, sua vida é organizada, planejada, temperamento pra lá de agitado e mente positiva. Odeia mimimi e fracassos, tá? Tem mais gente enviando solicitação, deixa eu só aceitar aqui. Isso. Marquito está entrando. Bom, eu costumo chamar Marco Jansson de Marquito. Então, se eu falar várias vezes Marquito, por favor, me perdoe. Oi, Marcos! Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem com vocês? Olha só, antes de você começar, a gente só precisa ler um pouquinho do seu currículo, tá bom? Que já tá aqui, Tá bom, olha. pode. Ok. Então, quem é o Tá. Marco Jansson? Ele é um bom capricorniano, carismático, tem a sua vida é organizada e planejada, tem um temperamento pra lá de agitado, mas a mente positiva. Odeia mimimi e ou fracassos. Não suporta mesmo, né, Marcos? Eu não gosto muito, não. Focado na profissão e obstinado pela especialidade. Nas horas vagas curte cinema, música e bons livros. Possui uma formação incontestável, um jeito democrático e personalidade potente. Por isso adora as redes sociais. Quer coisa mais democrática para o supercomunicador? Aproxima-se e dá aconchego para alunos e seguidores. Seus cursos e livros são incríveis. E hoje nós vamos de live. Vamos conversar sobre diastemas? Vamos nessa. Primeiramente, quero dar boa noite a Patrícia, a Cibele, minhas duas amigas que conduzem o Ortodontia Brasil, fazendo um trabalho incrível. Gostaria de saber se o meu som está bom, se está todo mundo ouvindo bem. Está tudo ok? Sim? Muito bem. Então, nós vamos falar hoje a respeito de diastemas. E esse assunto eu acho interessante porque as dificuldades que existem em relação a diastemas é porque as pessoas costumam dividir os diastemas do bloco todo, que é a ortodontia. Porque a ortodontia, tudo é um grupo de trabalho sempre focando no mesmo resultado. Então, o que acontece? Quando você passa a olhar para um determinado detalhe da oclusão e você começa a pensar nele como uma entidade separada do conjunto da ortodontia, é quando começa a aparecer os problemas, tá? Então, o que é um diastema? Um diastema nada mais é do que um espaço que existe entre os dentes, como qualquer outro espaço. Como um espaço, por exemplo, de extração, como grandes espaços, por exemplo, de dentes perdidos há muito tempo, tá? Então, a gente tem que ver o diastema não simplesmente como um espaço, perfeito? E o que é mais importante é que o diastema, ele traz consigo o problema igual, semelhante ao problema da classe 2, que é um dos problemas, assim, que as pessoas deixam de focar, que faz com que tudo se resolva. O que acontece é o seguinte, quando você tem um diastema, você tem um overjet maior, porque como existiu o espaço superior, o incisivo inferior, ele extrui e começa a tocar no incisivo superior. Então, acompanhando um diastema, quase sempre, quase 100% das vezes, você vai ter também uma sobremordida. Então, o que acontece é que
uma grande parte das dificuldades dos colegas falando em dificuldade de fechamento de diastema advém do não tratamento integral da oclusão, ou seja, de você olhar para essa oclusão como um todo, planificar a curva de SPI, tirar o trespasse, criar um trespasse, criar um overjet verdadeiro para o paciente, seja por meio da correção da curva de SPI ou então por meio de torque superior, para depois fechar. Você sabe qual que é um dos maiores problemas do fechamento de diastema? Acontece o seguinte, olha, você que está me assistindo, talvez você se identifique com o que eu vou falar agora. O paciente que aparece no nosso consultório, porque ele tem um diastema, ele chega com a queixa de querer resolver aquele diastema. Marcos, você vai falando que eu vou pegar meu fone. Vai falando. Vai pegar, fica tranquilo. Então, o que acontece hoje é o seguinte, é que se o paciente chega e começa a questionar sobre o diastema. Ah, doutor, eu quero fechar de qualquer maneira. Então, perceba, você não pode entrar na vibe do paciente de fechar o diastema antes de você preparar a boca toda. Esse é o erro básico. Então, o diastema, para fechar um diastema, você tem todo um preparo para fechar o diastema. Você tem que tirar o toque do incisivo inferior no superior. Isso é um dos pontos nevrálgicos da ortodontia. É você criar um trespasse horizontal verdadeiro para que você possa fechar espaços. Então, isso aqui, ó, não pode existir. Você tem que trazer o dente aqui, ó, para você poder trabalhar o diastema. Então, veja só. A grande maioria das pessoas tem a corrente, parece que é uma coisa mais maravilhosa que existe no consultório, é a tal da corrente, o elástico. Então, o colega vem, começa a fazer um alinhamento e nivelamento, e o paciente, como ele foi no consultório por causa do diastema, ele começa a falar, doutor, não vai fechar aqui? Pois eu vou te falar um negócio. Você está no meio do seu nivelamento, e você entra na vibe do paciente e fala assim, ai, não, eu vou fechar. Eu vou fechar para você, afinal você veio aqui por causa disso. Você põe uma corrente no fio redondo. Então, olha, você que está me escutando, você colocou uma corrente no fio redondo para fechar o diastema. Você acabou de criar vários problemas para você. Vários problemas para você. Tá? Então, se você vai desligar essa live agora, você já escutou a coisa principal. O que é o principal? Não ponha a corrente no paciente para fechar um diastema no fio redondo, no início do tratamento. Esse é o erro número 1. Esse é o erro básico de todo mundo. Você vai criar uma prematuridade porque o dente inclina. Se você está no fio redondo, o dente inclina. Se ele inclina, ele toca mais ainda no dente inferior. E você não consegue fechar. E quando você fecha, de novo você vai se reconhecer no que eu vou te falar. Quando você fecha, na hora que você tira o elástico, ele abre. Então você entra num círculo vicioso. Eu vou falar para vocês hoje a sequência toda disso daí. E olha, eu tenho certeza absoluta, mas absoluta, se você seguir o que eu te falar no passo a passo, diastema nunca vai ser um problema no seu consultório, tá? Porque o diastema, para mim, é o sonho de consumo. Um paciente que vem para o meu consultório por causa de diastema. Eu chego a rezar para chegar isso no meu consultório, tá? Porque se você tem um paciente de classe 1, principalmente, com diastema, meu, é o melhor dos mundos, porque você tem um paciente com uma queixa simples, banal, e aí o que acontece? Esse paciente você pode dar a felicidade para ele de um jeito muito fácil. Então você não pode perder esse paciente, né? Então, assim, é o sonho de consumo do ortodontista, tá certo? Então, eu sei que nós temos várias questões e eu vou passar a bola para a Patrícia e durante as questões, provavelmente, eu vou abordar toda essa sequência de fechamento e também relacionamento com a gengiva e o que eu não abordar, o que não houver as perguntas, eu vou completar meu raciocínio para vocês no final, perfeito? E, obviamente, que eu vou falar também de contenção. Então, Patrícia, por favor, as questões que foram aí colhidas durante esses 2 dias, passa a primeira para mim. Já está escrito aqui. Sim. Certo.
Por que durante o alinhamento e fechamento do diastema o espaço não fecha de jeito nenhum? Ah, nós entramos no que nós acabamos de falar. Primeiro, durante o alinhamento e fechamento. Então é o seguinte, você não faz alinhamento e fechamento. É tudo que eu falei para você não fazer. Então você vai entender agora precisamente, você que fez a pergunta, porque você está ainda, durante a fase de alinhamento, você está no fio redondo. Durante a fase de alinhamento, você ainda não corrigiu a curva de SPI. Então você tem dois agravantes. Você tem que eliminar isso. Então qual é o agravante número 1? Ao ter a curva de SPI inferior, o seu incisivo inferior já está tocando no incisivo superior. Esse é o agravante número 1, que você vai corrigir e reverter no arco inferior. O agravante número 2 é que a sua ansiedade te mata. Por quê? Porque ao colocar o elástico no fio redondo, você não terá um fechamento do diastema com o dente andando de corpo. Esse dente irá inclinar. Então, ao inclinar, você aumenta ainda mais a sobremordida e você aumenta a prematuridade do incisivo no diastema. Então, você não consegue fechar esse diastema, você não vai fechar, e se você conseguir fechar, na hora que você tirar o elástico, ele vai abrir. Então, continue atento, você que fez a pergunta, porque nós vamos falar do jeito certo de fechar, tá? Numa sequência bastante lógica de tratamento. Então, número 1, não se fecha o diastema enquanto alinha e nivela. Ok. Vamos para o segundo. Essa eu não vou fazer a pergunta, eu vou deixar você ler. Tá, ela está perguntando provavelmente do triângulo negro que existe entre a gengiva. Como pode corrigir? Eu acredito que seja isso, a zona escura, né, que querem lá em cima. Então eu vejo assim, se ela está falando de um triângulo negro, esse triângulo negro ele deve ser fechado com um desgaste interproximal. Você faz um desgaste interproximal nos incisivos e você vai transformar um ponto de contato numa superfície de contato. Então, jogando o ponto de contato mais próximo da gengiva, a papila preenche aquele espaço. Você sabe que o que determina a presença ou não de papila preenchendo todo aquele espaço é a distância da crista óssea até o ponto de contato do dente. Então, se você tiver um ponto de contato maior, essa distância maior que 5 milímetros, a sua chance de ter papila preenchendo todo o espaço, ela cai para 57%. Se esse espaço for 7 milímetros, ela cai para 27%, que é o trabalho do Dan Sternal, de 1992. Então, agora, existe um problema aí, porque o triângulo negro, se você está querendo fechar e vai fechar fazendo desgaste interproximal, e você está numa relação de chave, você tem que entender que você vai criar uma discrepância ao fazer o desgaste no incisivo superior. E ao fazer o desgaste no incisivo superior, se você não quer aumentar dentes com resina no superior, coisa que eu também não gosto de fazer, você tem duas alternativas para você ter um bom fechamento disso. Ou você vai desgastar também no dente inferior, se ele tiver o triângulo negro, ou então uma forma de compensar isso é você dando torque vestibular superior. Então daí você conseguiria ter a resolução do seu problema. É assim que a gente fecha o triângulo negro. Ótimo. Ô Marcos, eles estão pedindo para você afastar um pouquinho o microfone que está dando eco. Na verdade eu estou com esse microfone aqui no ouvido, eu vou abaixar ele então. Ó, melhorou? Melhorou aí ou não? Melhorou? Ninguém está falando ninguém nada. Respondeu, nós vamos para a próxima. Então vai. Quando optar por reconstituir esteticamente ou ortodonticamente o diastema? Na verdade, uma vai respondendo a outra, né? Exatamente. Mas esse detalhe é muito importante, porque é o seguinte, com a deficiência do ortodontista hoje em torque, tudo se torna discrepância de Bolton, né? Então, assim, eu sou extremamente contra deixar um dente do tamanho fora do seu normal. Então, existe uma proporcionalidade entre o incisivo central e o incisivo lateral. Nós temos uma proporção de 3:2. Então, você tem um incisivo de 10 central, você vai ter 6,6 no incisivo lateral. Então, o que acontece é que
Às vezes, o colega, por não conseguir fechar o diastema, ele quer aumentar o tamanho do incisivo central. Eu sou extremamente contra, porque toda vez que você tiver uma situação como essa, para fechar o diastema, basta você aumentar o torque no superior, que você vai criar o trespasse e fechar o espaço. Então, se a pergunta é se eu fecho o diastema com resina, eu não fecho o diastema com resina. Eu fecho o diastema com ortodontia. A não ser que exista realmente uma discrepância de tamanho dentário, por exemplo, nos laterais, e esses dentes estejam esteticamente desagradáveis. Então, do ponto de vista estético, se eu tenho um dente menor, aí pode ser que eu faça um aumento de dente. Mas fora isso, eu fecho qualquer diastema que existir, eu fecho na ortodontia, fazendo duas coisas básicas. Duas coisas básicas. Para fechar um diastema bem fechado, resolve completamente, 100% a curva de espinha inferior. Número 2, tem o controle de torque e só fecha o diastema no fio retangular. Mas, na hora que entrar alguma coisa sobre gengiva aí, eu vou falar que existe um meio de campo que às vezes a gente trilha um caminho diferente. Tá certo? Estão perguntando no caso de dente conoide. Daí no dente conoide você vai fechar esteticamente. O dente conoide, eu vou transformar esse dente conoide no tamanho apropriado, pela proporção áurea, e o que sobrar de diastema, eu vou fechar com ortodontia. Eu não vou levar para fazer estética em central. Ok. Certo? Entenderam? Então, o conoide faz estética. Conoide é discrepância de boto com estética comprometida. Esse aí não tem saída. Esse vai para estética. Ótimo. Preparado? Sim. Como avaliar se há necessidade de frenectomia? E se houver, qual o melhor momento para encaminhar? Muito bom. Então veja o seguinte, ó. Existe um conceito extremamente errado em todos os diastemas de que existe a necessidade da frenectomia. Qual que é a confusão que existe em relação a diastema e freio? A confusão que existe é a seguinte: quando você tem um diastema, a papila estará sempre maior, porque você tem um espaço maior entre os dentes, então essa papila ela fica aumentada. Perfeito? Isso não é freio e isso não requer frenectomia. Tá certo? Então, a gente, para fazer o diagnóstico de frenectomia previamente, por exemplo, eu teria que ter algumas condições. São elas: primeiro, fazer o tracionamento do lábio superior e observar a isquemia na região da papila, passando também para a parte palatina. Então, nós tracionamos o lábio e olhamos a isquemia. Não só isso, porque se você puxar muito forte, você vai isquemiar o freio de qualquer um. Tá certo? Mas você olhar se o freio está muito curto aqui, ó, que o paciente tem uma limitação de levantar o lábio por causa do freio curto. Na verdade, essa é a situação onde eu mais tenho uma indicação de frenectomia, quando eu percebo que o lábio está preso. Tá? Eu praticamente só faço uma frenectomia previamente à ortodontia se eu tenho um problema no lábio do paciente. No lábio. Tá? É aquele paciente que você puxa assim, ó, ele não tem liberdade do lábio para frente. Essa é a única condição onde eu faço frenectomia prévia. Em todas as outras situações, eu faço frenectomia após o fechamento de espaço. E muitas vezes essa frenectomia se confunde com uma plastia gengival. O diastema, a gente entendeu então que existindo um diastema, existe um espaço maior e por existir um espaço maior, existe uma papila de maior volume, certo? Então, o que acontece? O que acontece é que a maioria fecha diastema com elástico corrente. Quando você fecha diastema com elástico corrente, você gera uma pressão e um fechamento muito rápido. As fibras periodontais não têm tempo de se reorganizar e você comprime demais elas e elas edemaciam. E aí a impressão que você tem é que você tem um freio volumoso ali. Não é. É o volume da papila. Então veja só. Eu estou dizendo para vocês, vamos pegar minha linha de pensamento. Eu estou dizendo a vocês para fazer
a cirurgia depois do fechamento do espaço. Mas veja como é que eu faço isso. Quando eu estou fazendo o tratamento desse paciente, primeiro que se eu tenho espaço para fechar, eu vou acentuar um pouco a curva superior. Porque todo espaço que você fecha, você colaba o arco. Então, por menor que seja esse espaço, eu sempre preparo, antes de fechar o espaço, uma curva acentuada. Número 1. Número 2. Quando eu chegar no fio 16 ou no fio 18 de aço, eu estou acentuando as curvas, eu estou evoluindo os fios. No fio 16 de aço, eu pego uma amarrilho 30 e começo a fazer um garrote. Só os dois incisivos centrais, eu vou comprimindo essa papila com fio de amarrilho, eu aperto ela até ela esquemiar. Então, o que acontece? O que acontece é que a papila vai tendo tempo de se reorganizar. Então, o que vai acontecer? À medida que eu vou trocando o fio, toda consulta que o paciente vem, eu vou fazendo esse garrote entre os dois incisivos e vou comprimindo a papila. Você vai perceber que como não tem a força do elástico, ou seja, isso aí não fica ativo o mês inteiro, a pressão está ali no momento, a gengiva vem se adaptando. E você vai diminuir 90% aquilo que você achava que era necessidade de cirurgia. Mas veja bem, eu estou colocando o amarrilho só entre os dois centrais. Isso significa que vai começar a abrir espaço entre os laterais e o central. E eu não me preocupo com isso, porque o espaço real de todo o arco para trás, eu só vou fechar no fio retangular. Entendeu ou não? Então vamos lá, ó. Eu começo, reverto a curva inferior, vou acentuando a superior, no fio 16, amarrilho 30, somente entre os dois centrais, comprimindo gradualmente a papila. E eu repito isso em todos os fios. Quando eu chego no fio retangular, ele pode já estar fechado ou ele pode estar bem menor. Se ele não está fechado, eu continuo mesmo no fio retangular, eu fecho o espaço entre os centrais só com essa mecânica. Então, depois que eu fechei o espaço entre os dois centrais, eu comprimi gradualmente a papila, eu vou pegar um amarrilho 30 e vou deixar ele fechado. E vai ter espaços adjacentes. Ali, então, eu vou entrar com a minha mecânica de retração, que é uma mecânica de retração como qualquer outro caso. Eu vou ter que olhar a ancoragem, a posição do meu molar, eu vou planejar a minha ancoragem, porque fechar diastema também perde ancoragem, e perder a ancoragem não é o seu molar vir para a classe 2 inteiro. Perder a ancoragem pode ser só a rotação do molar. Qualquer tipo de perda de ancoragem, se o seu paciente estava numa relação perfeita de classe 1, você estraga o caso. Então, a ortodontia é uma coisa que é pensada em conjunto. Não é diasteminha, eu estou alinhando e nivelando, vou botar uma corrente. Cara, tranca a corrente na sua gaveta e joga a chave fora. Usa ela na hora certa. Tá? Porque a corrente tem duas coisas que o ortodontista tem que trancar e dar a chave para a secretária e a secretária jogar fora. Corrente e lixa. Guarda isso aí, cara. Tá? Fio retangular, controle de torque, é isso que vai fazer você fazer uma ortodontia sem desgaste, sem aumentar a dente. A ortodontia você resolve 90% desses problemas, tá certo? Então, continuando, qual é a outra vantagem de você fazer esse sistema do garrote e você vir comprimindo e depois você travar o diastema? É que é o seguinte, ao fechar esse diastema, nessa condução consecutiva, você estabiliza ele e a gengiva ela tem tempo de se remodelar, tá? E aceitar aquela pressão e voltar a ficar normal. Então, o que acontece é que quando eu acabo o tratamento, o meu diastema já está fechado, Patrícia. Ele já está fechado há 1 ano. Então, eu estou com um período de contenção para esse diastema já faz 1 ano. E aí que vocês vão ver que isso já vai lá na frente diminuir também a sua necessidade de contenção definitiva desses pacientes. Embora em alguns casos a gente vá fazer e eu vou voltar a falar aqui. Perfeito? Então, eu acho que eu esclareci essa pergunta.
Estão perguntando se o fio de amarrilho é por baixo ou por cima do fio. Olha, eu prefiro colocar por cima do fio, tá? Também. Porque senão você vai colocar o amarrilho e depois colocar um elástico por cima, ainda fica muita coisa. Então eu Isso. coloco por cima. E ó, um segredinho, um segredo. Presta atenção, você que está me assistindo. Presta atenção. Olha só. Quando você colocar esse amarrilho, não envolve o bracket inteiro, não. Quando você envolve o bracket inteiro, o seu incisivo vai fazer isso aqui, ó. Ele vai girar. Você vai amarrar somente nas duas aletas mesiais. Então, olha o segredo. Esse é o pulo do gato. Em inglês, eles chamam de jump of the cat. Então, veja só. Você pega o fio de amarrilho, prende só as duas aletas medianas, né? Mesiais. E aí, o que acontece? No bracket como um todo, você põe aquele elástico trançado, porque daí ele firma e não deixa o seu dente girar. Tá certo? Isso aí, se você quiser ver em detalhes, no meu livro Ortodontia Objetiva, no capítulo 2, no sequenciamento de mecânica, existe isso aí. Você que tem o livro, dá uma olhada lá, que tem as fotos. Você que não tem, já sabe. Compra ele. Ô, Max, é o seguinte... Estão pedindo para desativar os comentários. Só que se a gente desativar os comentários, eu não vejo as perguntas. Tenta ficar um pouquinho mais para a sua... Aí! Veja se melhora, gente, porque senão eu não consigo ver os comentários. Na verdade, não tem comentário, só tem gente dando risada. Não, tem bastante comentário. Ó, fizeram aqui várias vezes a mesma pergunta relacionada à primeira pergunta. Tá. E se os incisivos forem vestibularizados, se eles podem fechar com corrente? Gente, vamos lá. O que é uma corrente? Uma corrente é um acessório para fechar espaço. Vocês não podem diferenciar, quando eu falo retração anterior, de corrente. É a mesma coisa, gente. Tá? Uma corrente é uma força. Ó, presta atenção no que eu vou falar agora. Presta atenção. Se você usa um elástico do molar até o gancho do fio, com a corrente, para fechar um espaço, é exatamente a mesma coisa do que você colocar uma corrente de molar a molar. Então, ambas essas situações que eu falei para você agora, elas são iguais, gente. O que você tem que entender não é a corrente que está errada. O que está errado é a fase que você está usando a corrente. É a fase. Você não pode colocar a corrente no início do tratamento. Você tem que ter o controle de torque do dente, porque qualquer espaço que você fecha, você inclina o dente para dentro se você estiver no fio redondo. Ao inclinar ele para dentro, o trespasse seu diminui. E você, quando não consegue fechar esse espaço, você chama isso, erroneamente, de discrepância de Bolton. E não é verdade. Você não tem discrepância de Bolton, você tem falta de controle de torque. Tá certo? Então, eu acho que essa pergunta é respondida. Acho que sim. Vamos para a próxima? Vai. Antes de você responder, tem o pessoal perguntando sobre o livro. Gente, não é na Amazon, é na Dental Press. Quem Isso. quiser, manda pra gente no direct que a gente compartilha o contato da Rose, tá bom? Exato. Olha só. A próxima pergunta. O que fazer com a papila hiperplásica entre os incisivos após o fechamento do diastema? Você já respondeu. Não. Não? Não, essa eu não respondi ainda. Ah, não, essa ainda não, tá certo. Isso. Então, veja só. Vamos imaginar que você fechou, mesmo que você tenha usado a minha técnica de fechamento gradual, você pode ter algumas pacientes que têm uma gengiva muito fibrótica. Esses pacientes, a gengiva, por ser muito espessa, mesmo fechando gradualmente, ela fica hiperplásica. Então, o que acontece? Você, se realmente tiver uma papila hiperplásica, você vai ter que removê-la,
porque ela faz o diastema recidivar, tá certo? Então, veja o meu sequenciamento quando eu tenho esse posicionamento. Então, primeiro, eu vou, preparo tudo, chego no fio retangular, a partir do fio 16 eu venho fechando com garrote, fechei todos os espaços, preparei a oclusão do paciente e eu estou vendo que essa papila, e às vezes muitas outras, o paciente que tem uma higienização ruim, por exemplo, quando você fecha diastema, ele responde muito mal, porque a inflamação responde mal. Então, o que acontece? Eu trato esse paciente e aí eu peço para fazer a cirurgia com o aparelho na boca. Por que com o aparelho na boca? Porque, veja só, às vezes uma papila que está muito grande, ela dificulta você fazer os procedimentos de finalização. Fica muita gengiva em cima do dente e a gente não consegue visualizar os detalhes para fazer um acabamento perfeito. Então, veja só, a partir disso, eu faço então, eu deixo o paciente com o aparelho, coloco o amarrilho e envio para fazer a cirurgia. Assim que faz a cirurgia, eu espero cicatrizar o período de 60 dias e aí eu dou acabamento e tiro o aparelho. Tá? Por quê? Porque você vai ver, muitas vezes, quando você tem uma papila muito hiperplásica, e principalmente se ela está nos dentes do lado também, você vai ver que você perde muita informação vital para a estética. Dente angulado, dente minimamente girado. Então eu gosto de estar com a gengiva normal para poder fazer isso. E por que eu faço com o aparelho? Os periodontistas detestam isso. Porque, obviamente, eles gostam de trabalhar sem o bracket. Então, eles falam assim para você, ó, não, olha, eu faço a cirurgia e depois você faz a orto. Por que essa sequência não dá certo, Patrícia? Essa sequência não dá certo pelo seguinte, porque se você tem um diastema e faz a cirurgia previamente, a gengiva vai acomodar naquele espaço que está lá. Então, vai voltar a ter um volume grande de gengiva e quando você fechar o espaço, ela vai hiperplasiar. E aí, provavelmente, você vai ter que fazer uma nova etapa. Então, isso aí é um artigo do Bichara que eu li em 1973. O que eu fiz? Ele falava o seguinte, para você fazer a cirurgia e a cicatrização ocorre com o dente já na posição final. Então, as fibras já estão inseridas naquela posição que ele vai ficar. Isso diminui bastante a recidiva e te dá um efeito melhor para você fazer o acabamento. Então, perguntando aqui, se quando você encaminha para o pério, se você encaminha com o fio ou só com o fio de amarrilho segurando esses dentes? Se você encaminha com o arco de nivelamento ou só o amarrilho? Eu encaminho com o fio. Eu encaminho com o fio. Mas se o colega quiser que eu tire o fio sem tirar o fio de amarrilho, eu tiro o fio. Mas na grande maioria das vezes, quem faz essa cirurgia para mim, que não oferece obstáculo não, é o Reinaldo, meu irmão. Então ele opera com o bracket, ele opera com fio sem problema nenhum. Aí tem gente que fala assim, ah, mas é difícil. Mas ninguém falou para ser fácil. Entendeu? É que nem a gente, trabalha com provisório caindo, você faz a mecânica. Gente, as dificuldades, a gente tem que pensar que como profissionais, nós não temos que pegar o negócio, aquela moleza para você. Não, você tem que fazer o que é benéfico para o paciente. Tá? Ah, eu tenho preguicinha. Eu sei, todo mundo tem, entendeu? Mas você tem que ir contra isso. Isso é o que diferencia o profissional. É aquele profissional que pensa naquilo que pode dar de melhor para o paciente e não para livrar a sua para você trabalhar sossegado. Tá? Então, essa é a minha linha de tratamento. Ok. Quais são os critérios adotados para definir se remove ou não o freio? Eu acho que eu já falei, né? Sim. Na primeira pergunta eu falei. Primeiro é o lábio estar preso. Você faz o tracionamento do lábio e vê a isquemia. Segundo, se esse lábio ele está curto, se ele está com pouca liberdade, esse para mim é o ponto mais importante. E nós temos também uma outra situação que você pode utilizar, que é o V radiolúcido que aparece na crista óssea entre os incisivos. Porque quando você tem um freio real inserido na crista, você tem um V radiolúcido na crista. Então,
São três fatores juntos que levariam nós a supor que talvez fosse necessário fazer um freio antes. Mas eu devo falar para vocês que em 27 anos de ortodontia, 27 anos de ortodontia, eu fiz 3 cirurgias de freio antes da ortodontia. 3. Quase nada. Marcos, estão perguntando aqui quanto tempo você espera depois que fechou o diastema para encaminhar para a cirurgia? Bom, eu espero mais ou menos assim uns 2 meses. 60 dias. Tá? Okay. Mas eu deixo fechado com amarrilho, eu não solto. Eu fechei, estou vendo a papila hiperplásica, mas veja só a diferença. Você que está me escutando, quando eu falo que você fechou o diastema, não é para você deixar uma corrente. Tá? Chain. Tem gente que fala chain. Lá no Rio de Janeiro é chain. É o seguinte, quando a corrente gera força, gente. Depois que você fechou um espaço, tira esse negócio daí e põe um amarrilho. Porque você pode pensar assim, ah, mas a corrente já está fechadinha, não está fazendo força. Na extremidade ela vem girando o dente, gente. Tira esse negócio daí, fechou o espaço, cumpriu o seu papel, amarra ou trava o fio atrás, põe o amarrilho, mas não deixa a corrente na boca, porque ela vai girando, ela vai jogando efeito nos dentes da extremidade. Tá certo? Vamos lá. O diastema pode ser causado pela interposição da língua durante a fala ou deglutição? Não. Durante a fala e deglutição, não. Por quê? Porque nós temos a tríade de Graeber. Frequência, duração e intensidade. Para você criar um problema, você tem que ter uma certa frequência, duração e intensidade. A deglutição, nós deglutimos em volta de 600 a 800 vezes ao dia. Cada uma dura 1 segundo. Isso dá praticamente 10, 12 minutos de deglutição. Então, não tem frequência e não tem duração. Tá certo? Agora, se você pensar alguma coisa criando um diastema, você tem que pensar num hábito de postura de língua. Isso pode acontecer. E você sabe que um diastema é assim, ó. Um diastema pequeno, o paciente fica tentando pôr a língua. O dia que ele encaixar a língua no meio, ninguém segura mais, porque isso vira um hábito. Então, se a pessoa pressiona a língua contra o dente e tem duração, tem frequência e tem intensidade, ele pode ser uma etiologia de diastema. Mas deglutição e inflamação não abre de ninguém. Tá certo? Por quanto tempo deve ficar a contenção nos incisivos? Muito bem. Então, esse é um questionamento bastante interessante, que é o seguinte, ó. Quando você pensa em contenção de incisivos, eu sou um cara que não gosta de fazer contenção fixa em arco superior, mas eu faço às vezes, tá? Mas vamos pensar no seguinte. Número 1, vamos ver qual que é a etiologia desse diastema. Por exemplo, esse paciente, ele tem um padrão horizontal, por exemplo, o pai e a mãe têm diastema, é um diastema genético. Geralmente, esses pacientes têm um padrão horizontal de crescimento, tá? E as raízes do diastema estão paralelas. O pior diastema que tem para fechar é o diastema de raiz paralela, tá? Que é o diastema caracterizado como um diastema hereditário. Então, vamos imaginar, você fala, Marcos, você vai fechar esse diastema, quanto tempo de contenção você vai deixar? Se eu perceber que existe uma hereditariedade, eu vou deixar essa contenção, eu deixo ela assim, eu não marco para tirar, tá? Essa é a única situação que eu uso aquela contenção que o pessoal chama de igênica. Por quê? Porque quando você tem um paciente padrão horizontal, você não consegue colocar um fio contínuo, Patrícia. Por que você não consegue colocar o fio contínuo? Porque esse paciente, sendo padrão horizontal, o comprimento do dente dele é muito pequeno. Então, se você jogar o fio próximo do cíngulo, se você passar o fio reto, ele passa na papila. Então, quando a gente faz a contenção, que ela faz aquela voltinha em cima, ela foge da papila. Essa é a única situação que eu faço a contenção e eu acho que ela funciona muito bem para esses casos. Então, numa situação como essa, ó, diastemas de raízes paralelas, padrão horizontal, eu ponho essa contenção e deixo lá. Nós atingimos 1000, eu gostei.
Mil é um número que eu adoro. Tá? Eu gosto de R$ 1.000, $1.000, €1.000. Ele São está números de que eu olho adoro. lá. Ué, eu estou olhando, pô, porque a Cibele falou que se eu atingisse 1.000, ela me dava $10.000. Então eu estou olhando ali. A Cibele falou isso. E ela Você falou vai que você que ia pagar. comigo, né? Eu sei que ia pagar. Então, veja só. Esse diastema, então, gente, a gente vai... Eu deixo essa contenção aí por esse período. Mas sabe o que eu tenho gostado de fazer? Eu tenho gostado de fazer o seguinte. Tirando esse diastema clássico, eu não gosto de deixar a contenção permanente. Então, eu tenho feito o seguinte. Em casos de diastemas, principalmente diastemas generalizados, que pega mais dentes, eu gosto de fazer a contenção com acetato. Porque o acetato ele abraça mais os dentes e me dá mais firmeza. Tá? Então, o que eu faço? Eu vou pegar esse paciente que tinha um diastema ou diastemas generalizados, eu finalizo o tratamento dele, faço uma placa de acetato 1.0 para o arco superior e para o arco inferior, e esse paciente vai usar o dia inteiro. Às vezes eu faço um combinado também. Como o acetato ele quebra muito fácil, às vezes eu faço uma placa de Hawley que ele fica durante o dia, e quando ele está em casa ele usa o acetato. Assim ele tem menos chance de quebrar. E não precisa ficar repondo e pagando uma nova contenção. Aí eu observo o paciente 6 meses, 24 horas, usando a placa. Quando dá 6 meses, eu tiro e falo para o paciente usar só no período noturno. Quando eu passo, nesses casos críticos, quando eu passo para o uso noturno, eu vou ver esse paciente daqui 2 meses, daqui 4 meses, daqui 6 meses. E o que você vai checar nesse paciente que tinha o diastema e você está tirando gradualmente o acetato dele? Você vai fazer isso aqui, ó. Põe o dedo aqui, ó, e manda ele bater os dentes e veja se esse paciente está com frêmitos. O que é o frêmitos? Quando o paciente bate, vibra os incisivos. Se você tiver um paciente que está com uma vibração grande nos incisivos, você vai ter recidiva, tá certo? Então eu fico checando isso. Aí na hora que dá 1 ano, eu tiro e mando ele começar a usar só para dormir. E eu mantenho isso mais 1 ano. Aí que eu removo. E grande parte das vezes eu não tenho essa recidiva, tá? Agora, quando o pessoal questiona de recidiva, deixa eu tomar uma água aqui. Gostei da Eu acho que essa caneca é uma caneca que eu ganhei dos meus alunos. Eu não me lembro exatamente de qual turma, mas é uma caneca do Star Wars. Vocês sabem que eu gosto. Então, veja só. O que eu ia falar? Ah, sim. Então, veja só. Eu perdi a linha de raciocínio. Eu estava falando do diastema. O que eu ia falar mesmo? Você ia falar de quando passei, do acetato. Eu estava falando do acetato. Ah, sim. Agora eu lembrei. Ó, a primeira coisa que você, meu colega, está aqui assistindo nessa sexta-feira, louco para tomar uma cerveja, ou já tomando, isso me causa inveja. Então, veja só, a primeira coisa que você vai olhar quando você está acabando, aliás, quando você estiver acabando qualquer caso de ortodontia. Porque se você tiver a seguinte situação, um diastema que você fechou e que mesmo com o aparelho está teimando abrir, ou então que você marcou para remover o aparelho do paciente, faça esse teste. Esse teste é a coisa mais simples do mundo. E é uma coisa que vai te dar estabilidade de tratamento. Você, antes de tirar o aparelho, na hora que você intercuspidor, põe o dedo aqui, ó. Manda o paciente bater. Se na hora que o paciente bate os dentes, ele sente, ele vibra demais o incisivo, você percebe isso, você está com uma prematuridade. A prematuridade, ela tem que ser tratada antes de tirar o aparelho. Você pode tratar ela com ajuste oclusal, se o seu tratamento já foi longo demais. Você pode tratar ela com torque superior. Você pode tratar ela com correção de curva de Spee. Então, você tem que saber fazer o diagnóstico, porque essas interferências verticais não podem acontecer, porque elas são o básico da ortodontia. Então, a gente tem que focar muito na oclusão. Se você quer estabilidade, tem 2 coisas, em qualquer coisa que você faz de ortodontia, tem 2 coisas que você tem que saber. Contenção, em termos de estabilidade. Como era antes? É uma história que já está sendo contada há 30 anos.
O paciente tem um diastema, tinha uma sobremordida, como era antes. Agora, o seu canino é muito girado. Pô, esse paciente está te contando uma história. Um canino girado há muito tempo, ele tende a recidivar. Então, você tem que ter uma contenção voltada para esse canino. Você tem um diastema, você tem uma curva de SPI profunda, o que você tem que fazer? Você tem que checar a oclusão. Primeiro, você tem que fazer uma correção direcionada para isso, eliminar os problemas que existiam, e você tem que ver a gengiva, você tem que ver a curva de SPI, você tem que ver se o torque está legal, e você tem que ver se você tem guia imediata sem prematuridade. Tá? Então, eu acho que um teste fundamental de ortodontia, de final de tratamento com aparelho na boca, é colocar o dedo em todos os dentes do paciente e sentir uma prematuridade ali. Porque a prematuridade, se o seu paciente tiver apertamento e ele tem uma prematuridade, ele abre o diastema, ele promove, às vezes, uma recessão num pré-molar. Isso se ele tiver parafunção, né? Então, são várias causas que podem vir de um mesmo problema. Então, fica ligado. Qual que é o milímetro do acetato? Estão perguntando qual o milímetro que você 1.0. 1.0. Isso. Tá? Bom, como evitar a recidiva? Já respondi. Então, vamos lá. Agora vem uma pergunta grande. Todos os casos de diastemas intermaxilares têm indicação de contenção fixa na palatina dos incisivos superiores pós-tratamento ortodôntico? Se não for em todos os casos, você indicaria essa contenção? Não, gente, eu não indico. Se tem uma coisa que me dá pavor, é encher o paciente de coisa colada. Eu tenho pavor disso, tá? Essas contenções, é muito fácil, né? Você fala assim, eu tenho medo de recidiva. Gente, é o seguinte, não é porque você tem medo de recidiva que você vai ficar colando todos os dentes do seu paciente. Ó, eu falo para vocês o seguinte, eu acho que todo ortodontista tem que fazer esse teste para saber, para pensar para fazer as coisas. Faz o seguinte, ó, eu vou pedir para você que é ortodontista fazer um teste. Duas coisas eu vou te pedir. Número 1, faz um levantamento na região de incisivo ou de molar e passa um dia com ele. Levantamento oclusal. Só para você ver se é bom. Tá certo? Porque quando você acha que desnecessariamente você quer colocar um negócio desse, põe na sua boca para você ver se é legal. Depois, você faz uma outra coisa. Você coloca uma contenção nos seus incisivos. E eu vou te pedir só uma coisa, passa um dia com isso. Tá certo? Aí você vai ver, você fala assim, puxa, nossa senhora, desespero. É exatamente, porque a contenção no superior ele fica muito próximo das papilas. É péssimo. E ela quebra com facilidade. Se o seu paciente for morder alguma coisa, ele tem que ficar o tempo todo se vigiando para isso. Então, procura evitar isso aí. Porque é lógico, né, que você quer, não, mas eu quero que fique tudo no lugar. Mas às custas de colar um monte de coisa nos dentes, eu acho que não é o caminho, tá? Então, assim, como eu disse, eu tenho, num caso específico, padrão horizontal, raízes paralelas, papila grande, diastema hereditário, eu caio nessa contenção. Mas, como eu disse, eu ponho só nos dois centrais. Capítulo 6, ortodontia em adultos, tem o tipo de contenção, aliás, todos os tipos de contenção, inclusive os tipos de cirurgias para diastemas. Todos os tipos de cirurgias para diastema você encontra no capítulo 6 do livro Ortodontia em Adultos. Às vezes você tem, mas como é um livro muito grande, passou despercebido, mas dá uma olhada lá. Mas colocar em todo mundo não, de jeito nenhum. Assim como eu também não colo de canino a canino em todo mundo. Eu colo só os dois caninos. Tá? Como a pessoa perguntou muito de contenção, aquela contenção, a minha contenção padrão de 80% dos pacientes é um fio 0,6 colado só nos dois caninos, só. Bem encostada nos incisivos e a guia anterior me dá o anteparo anterior. Tá certo? Agora, se o meu paciente tinha dentes muito girados, ou se ele tinha perda óssea, e tem ainda, né? Aí sim eu faço a contenção com fio penta-1, que eu colo dente a dente, certo? Mas, de maneira geral, eu prefiro não usar com tanta frequência, porque eu acho que incomoda o paciente. Mas nós teremos uma live sobre contenção. Peraí. Senão a gente não termina essa. Mais uma. Olha só.
antes dessa pergunta, estão perguntando se a prematuridade pode vir pela tira de poliéster ou pelo carbono também. Olha, a tira de poliéster, você não vai pegar a prematuridade batendo. Então, o que você faz? Paciente, você já intercuspidou, você está pronta para tirar o aparelho. Você põe a fita de poliéster entre os incisivos e fala para o paciente não apertar com muita força. Fala assim, encosta os dentes. Aí você puxa a fita de poliéster. Como é que essa fita de poliéster tem que se comportar entre os incisivos no final de tratamento? Se você tiver a fita de poliéster não prender em nenhum dente, você não tem guia anterior imediata. Se você não tem guia anterior imediata, o que você pode esperar na hora que você chamar o seu paciente para controle? Sobremordida. Porque se você finalizar um caso sem guia anterior imediata, o seu paciente vai ter sobremordida. 100% de chance. Todos os casos que você chamar no seu consultório que tem sobremordida, a grande maioria você deixou com falta de guia anterior. Tá? Então, se você não tem a guia anterior, o incisivo sempre vai subir para encostar no incisivo superior. Número 1. Agora, se você puxa e ela está prendendo muito no incisivo, ali você pode ter a prematuridade. E se você tem uma prematuridade, aí você vai usar o carbono. O carbono serve para você marcar. E uma coisa que eu vou falar para vocês é rápido, talvez você fique um pouco confuso, mas eu vou te falar para você entender o processo. É que vamos imaginar que você tem um toque nos incisivos. Então você vai lá, marca com carbono, e a grande maioria faz um ajuste nessa hora com Unidunité. Ou seja, ele vai falar assim, desgasto em cima ou desgasto embaixo. Aonde o cara achar mais bonito, ele desgasta. Se você faz isso, você pode ter a recidiva. Então, por exemplo, você tem um toque do inferior no superior, qual que você desgasta? O inferior ou o superior? Você tem que testar a guia anterior do paciente. Então, vamos imaginar que o incisivo inferior toca na palatina do superior, na hora que ele fecha. Você testa a guia anterior. Se na guia anterior só pega o incisivo inferior que tem a prematuridade, o desgaste é embaixo, porque você vai desgastar a prematuridade e a guia anterior vai estar equilibrada em todo mundo, na guia excêntrica. Agora, se você testar a guia excêntrica e todo mundo toca junto, o desgaste é na palatina. Se você não usa a regra e faz um ajuste, ela volta, porque você não equilibra a oclusão. Por isso que o ortodontista mais tem que saber é oclusão, porque nós somos reabilitadores com dentes naturais. Isso é a coisa mais difícil que tem para você fazer. É engranar 28 dentes ou 32, cúspide a meia, todos os dentes cúspide fossa, gerando ação e reação. Você não sabe a quantidade de conhecimento que tem que ter e também a paciência, a visão e o prazer e a vontade de fazer isso. Então, eu acho importante a gente ter essa visão oclusionista da oclusão, porque ela responde a grande parte das recidivas que todo mundo fala. Marquito, tem essa pergunta e você tem que ser rápido, senão vai cair. Como fazer em relação a diastemas generalizados em adultos? Como fechar? Faz tudo igual do mesmo jeito. Igual. Você vai lá, corrige a curva de espia, acentua o superior, chega no fio retangular. Se você é louca por corrente, você pode botar a corrente de molar a molar. Se você costuma fazer a retração anterior com gancho, você faz com gancho. Eu não gosto de usar aquela corrente de fora a fora. Como eu trabalho muito com paciente adulto com bracket estético, aquela corrente é uma sacanagem, porque fica tudo suja, né? Então eu ponho o ganchinho aqui do lado e ponho do molar ao gancho. O gancho puxa o fio para trás e fecha o diastema. Então, principalmente em adulto, por causa do bracket estético, eu não uso aquela corrente de fora a fora. Tá certo? Porque fica muito difícil de higienizar. Uhum. Acho que dá tempo de você responder mais uma rapidinho. Como não angular os incisivos sem fechar o espaço? Você que fez essa pergunta, nesse momento você já tem que saber responder. Sabe por que o seu incisivo angula? Porque você fecha o diastema no fio fino. Essa é a resposta. E essa live termina com essa pergunta maravilhosa que responde tudo que eu falei. Não feche. O meu recado que eu vou deixar aqui para vocês não é para fechar diastema,
em fio redondo, muito menos de nitinol. Complete o seu alinhamento e nivelamento. Prepare a curva, chegue no fio retangular e faça seu fechamento pensando na ancoragem e na oclusão final como um todo. Tá? Se não der mais tempo de muita coisa, que talvez caia, mas a gente vai falando aqui, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui na live com a gente. Tá? Continue acompanhando, eu tenho novidades pela frente, acompanhando no meu Instagram, também no Ortodontia Brasil, porque a gente vai trazer muita coisa interessante e esse período de quarentena me despertou para uma outra realidade e tem muito colega gostando disso, de pessoas que estavam muito longe. Eu não tinha me atentado a isso, né? Porque você fica preso nas suas rotinas, no seu trabalho. E eu estou gostando disso, eu vou sempre continuar fazendo o que eu faço presencial, mas esse online aqui eu tenho atingido muitas pessoas e tenho recebido muitas mensagens positivas. Isso me impulsiona e me deixa cada vez mais com vontade de trabalhar, fazer amigos e continuar buscando resultado na ortodontia. Bom, Marcos, na caixinha de pergunta ainda temos 19 perguntas que a gente nem conseguiu abrir, né? Mas depois a gente pensa junto com a Ortodontia Brasil uma forma de responder. Bom? Com certeza, tá bom. Olha só, aqui apareceu muita gente perguntando do livro. Gente, o livro é da editora Dental Press. Então é só vocês entrarem em contato, a gente compartilha o contato. Mas comprem pela editora Dental Press, que é o melhor lugar para vocês comprarem um livro que foi feito pelo Marcos para a editora Dental Press, que inclusive está com promoções e eu posso compartilhar com vocês, tá bom? Isso, eu tenho o link, se alguém escrever para mim também, eu já mando o link direto, é clicar e já cai direto, tá? Manda um direct, a gente manda para vocês, escreve para minha secretária. Manda. Isso aí. Tá bom? E para você, a gente tem uma homenagem do Ortodontia Brasil, né? Opa! Há um olhar que reconhece os curtos caminhos longos e os longos caminhos curtos. Esse é o seu olhar ortodôntico, Marcos. Obrigado. Obrigado pela sua sincronia e essa parceria de sempre. Você arrasa. Parabéns. Obrigado. Que a força esteja com todos vocês. A live ficará gravada. Até mais, gente. Até mais. Obrigado. Obrigado, Marcos. Valeu. Até.